Fala turma! Resolvendo questões sobre Regimento Geral da Unesp. Neste vídeo, vamos ver 3 questões cobradas em provas anteriores. 2025. Isso aí! Vamos ver? Por exemplo, para o campus de Botucatu, Faculdade de Medicina, prova objetiva, que tal o cargo? 25 de maio de 2025. É muito 5, hein, galera? E aí? Vamos ler a questão? Considere que Clara é dentista e deseja concorrer ao cargo de livre docente da Unesp, especificamente na unidade universitária de Araraquara, pois é nessa cidade que ela reside. Após se inscrever e atender a todas as exigências contidas na legislação, Clara será avaliada na data de hoje. Com base na situação hipotética e no disposto no Regimento Geral da Unesp, é correto afirmar que a banca VUNESP, com V de vaca, V de vicissitude, V de vestibulares, mas aqui falando de concurso público, ela tem gostado muito das questões situação-problema, hipóteses, estudo de caso, e aí conta a historinha da Clara, que quer ser professora, né? Ou concorrer ao cargo de livre docente da Unesp. E aí, porque é dentista, e lá em Araraquara, no campus de Araraquara, existe a renomada, reconhecida Faculdade de Odontologia de Araraquara. Você sabe, a faculdade ou o instituto, dentro da Unesp, é a unidade universitária. Então, contou toda a história, mas quer saber, de acordo com o Regimento Geral da Unesp, o que seria correto afirmar? A, B, C, D ou E? Você estuda o Regimento Geral da Unesp, sabe que lá existe um lugar, não é verdade? Que fala de livre docência. Aqui no canal Orconcurs existem diversos vídeos falando sobre livre docência, diferença entre cargo e função, o professor assistente, o professor assistente doutor, professor associado, professor titular. No caso do professor associado, é o professor que conquistou a livre docência. Mas isso, saber disso, não ajuda para responder esta questão. Aqui você precisa realmente conhecer o que está disposto lá em capítulo, vamos ver, em seção do regimento que fala da livre docência. Questão que achei bem legal. Eu acho complexidade média. Muito blá blá blá. Leia novamente aqui a história, ó. Pause o vídeo, leia, considere que Clara é dentista, etc e tal. E aí, com base na situação hipotética, o que você acha? A, B, C, D ou E? A. Os integrantes da banca que vão avaliar Clara deverão ter, no mínimo, o título de doutor. Errado. Por quê? Porque se ela vai concorrer ao cargo de livre docente, não pode os componentes da banca possuírem um título menor, entre aspas, com respeito, um título inferior ao de livre docente. Porque Clara provavelmente já seja doutora, não é verdade? Agora, ela quer ser livre docente. Então, aqui está o erro e nós veremos a fundamentação. Estamos refletindo juntos, tá bom? Clara será considerada aprovada se obtiver nota superior a 7 com 4 examinadores pelo menos. E aí, na alternativa B, você identifica algum erro ou é assim que está lá no regimento? Bem legal que com certeza você observa. Opa, a nota 7, tá bom. Mas seria com 4 examinadores? Quantos são os examinadores da banca? Importante é saber, dos examinadores da banca, ela precisa receber nota superior a 7 de 3 examinadores, de 4, de 5, para refletir, tá bom? C. A nota atribuída à prova de defesa de tese terá peso 2.
E aquelas notas atribuídas às demais provas e também aos títulos e trabalhos terão peso 1, cada uma delas. É isso, turma. A nota da prova de defesa de tese, peso 2. Notas de demais provas, peso 1. Notas dos títulos dos trabalhos, peso 1 também? Não. Títulos e trabalhos, peso 2 também. D. Caso Clara seja aprovada, assinará contrato de até 2 anos com a Unesp, permitida uma recondução. E aí, deu um nó na cabeça agora? Porque você estudou o regimento, muito provavelmente você está pensando, refletindo, uai, tem isso de permitida uma recondução? Contrato de até 2 anos? Realmente isso está no regimento geral da Unesp? Adianto para você que não. Isso aqui, geralmente, a questão de até 2 anos, permitida uma recondução, isso tem muito a ver com ali a composição de um conselho. O membro, ele é eleito e ele ficaria até 2 anos ali naquele conselho dentro da Unesp e seria permitida uma recondução, mas não tem nada a ver com banca examinadora de concurso de livre docente, nada a ver com livre docência. Realmente a banca foi esperta, colocou uma alternativa muito diferente, né? Não é uma mera simples modificação de palavras, substituição por outra. Não. Ela trouxe uma redação de uma outra legislação da Unesp e candidatos, candidatas mal preparados não percebem e podem se confundir. E, se Clara for aprovada, isso não implicará a obrigatoriedade de seu aproveitamento pela unidade universitária onde o concurso foi realizado. Fábio, mas onde o concurso foi realizado? Claro que não ajuda nem atrapalha a responder a questão, mas você leu a história. O concurso lá na Faculdade de Odontologia de Araraquara, porque Clara é dentista. E a Faculdade de Odontologia de Araraquara é a unidade universitária lá do campus de Araraquara, Unesp. É isso aqui, galera. Se ela for aprovada nesse concurso, cargo de livre docente, não implica obrigatoriamente aproveitá-la ali na Faculdade de Odontologia de Araraquara? De fato, galera, turma, vou destacar aqui, ó, na cor amarela. Por quê? Este não é muito importante. Existe aqui no canal um vídeo que eu falo sobre os nãos no Regimento Geral da Unesp. Observe aqui nos cards, vou buscar este vídeo. Ó, estará por aqui. E aí você clica depois no card para assistir ao vídeo em que eu falo dos nãos. Não é verdade? Porque a gente ouve sobre lei, sobre uma regrinha, um regulamento, e geralmente tem aquilo lá. Não pode isso, não pode fazer aquilo, não deve fazer isso, não é permitido isso. Você viu a questão, a resposta realmente é a alternativa E, mas vamos ver a fundamentação? Observe, eu destaquei, os integrantes da banca deverão ter no mínimo o título de livre docente. Notas atribuídas à prova de defesa de tese e as notas atribuídas aos títulos e trabalhos terão peso 2. Lembram-se? As demais provas, peso 1 na nota. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7. Então, não é apenas superior a 7. É nota igual ou superior a 7. Primeiro erro. E com 3 examinadores, não com 4. E aqui a fundamentação para a alternativa E será correta, porque realmente o que está escrito no artigo 129, 129 do regimento tem um não e lá na alternativa também tem esse advérbio de negação. Vamos ler? A aprovação dos candidatos nos concursos de livre docência não implica obrigatoriedade de seu aproveitamento pela unidade universitária onde os concursos foram realizados. De fato, a alternativa E de escola correta, o não está certinho. Aqui, esse negócio de assinará contrato 2 anos, não tem isso no regimento. Vamos realmente riscar. Nada disso. C de escola. Defesa de tese, títulos e trabalhos, peso 2. Outras provas, peso 1, por isso o erro.
Nota superior a 7? Não. Nota igual ou superior a 7. Além do mais, não com 4 examinadores, mas com 3. E aqui o título de livre docência. Como observamos aqui, ó. Integrantes da banca deverão ter, no mínimo, o título de livre docente. Alternativa E. Para a primeira questão, vamos à outra, da mesma prova. Olha lá, olha o tamanho da questão, galera. Considere que a Faculdade de Medicina, campus de Botucatu, está iniciando uma nova pesquisa sobre o uso de células-tronco para o combate da anemia falciforme. Mas como a atividade escapa às rotinas das tarefas, tanto os docentes como os discentes estão com dificuldades de prosseguir na pesquisa. Com base nessa historinha, situação hipotética, e também no disposto no Regimento Geral da Unesp, é correto afirmar, vamos destacar, porque na primeira questão esqueci de adverti-los, né? Alertá-los. Observe sempre esta palavrinha aqui, porque se estivesse escrito incorreto, muda tudo, a resposta é outra, tá bom? Mas aqui pede aquilo que esteja de acordo com o regimento. Então contou toda uma história, falou de anemia falciforme. Meu Deus, não tenho conhecimentos de biologia, Fábio. Não precisa. Observe expressões-chave que você com certeza estudou o regimento. E lembra-se disso, escapa a rotina das tarefas. E mais, Fábio, escapa a rotina das tarefas de docência e pesquisa, não é isso? Creio que sim, nós veremos a fundamentação. Mas o que é importante você entender? Aqui, com certeza, está falando de contratar professor visitante ou professor colaborador. E é certo, de certo existe no canal, em algum vídeo, eu falando essa diferença. Se eu encontrar o vídeo, vou deixar nas telas finais. E vamos lá, vejam as alternativas A, B, C, D ou E. Como a atividade escapa à rotina das tarefas, o reitor, por proposta da congregação, o reitor então pode autorizar a contratação de professor visitante pelo prazo de 1 ano, vedada, proibida a prorrogação. É isso, turma. Você estudou o Regimento Geral da Unesp. Tá tudo certo na alternativa A? Ok, vamos ver então. Será? B. Em face da natureza da atividade a ser desempenhada, deve ser contratado um professor colaborador para prestar até 12 horas semanais de trabalho por um período de 2 anos, admitida a prorrogação. Primeira coisa que, ao ler o enunciado, a história, você estudou o Regimento Geral da Unesp, assiste aos vídeos aqui do canal Oro Concurso, você gravou. Peraí, escapa a rotina? Eu sei que tem a ver com o professor X. Não é o professor Y. Isso ajuda bastante. Porque imagine que você não identificou que a A seja a correta. Será que seria a correta? Mas a B você fala, opa, peraí, professor colaborador, período de 2 anos e admite a prorrogação? É isso? São reflexões. Mas peraí, como assim em face da natureza da atividade a ser desempenhada? Tem isso daqui que eu ficaria esperto. Deve ser contratado um professor colaborador? Ou pode? Ou poderia? Não sei. Eu tenho aqui suficientes informações para concluir que esqueça a questão da escapa à rotina das tarefas. Estamos pensando a dificuldade lá, não é verdade? O estudo, o uso de células-tronco. E aí fala que, em face da natureza da atividade, deve ser contratado o professor colaborador? Se você identificou escapa à rotina das tarefas e já associou com o nome, por exemplo, de professor visitante, parabéns, você está no caminho certo. Mas o que eu quis dizer é, primeiro, em face da natureza da atividade. Nós conseguimos dimensionar a natureza da atividade, galera, só com essa historinha tão curtinha? Não. Então fica difícil. Esse deve também eu acho um absurdo. Mas não é isso que você, rapidamente lá na prova, precisa identificar. Você olha, opa, escapa a rotina das tarefas. Eu sei que é o professor visitante. Por isso que eu estou tendendo a acreditar, Fábio, que é a alternativa A. Tá bom, nós tentamos identificar outros erros nas outras alternativas. Na B, realmente, o principal você vê que não é colaborador. Não é.
é visitante. E se é visitante? Se é visitante, todo o restante não importa mais. Não importa se é deve, se pode, mas aqui que eu falava, em razão da natureza, você consegue definir apenas com a leitura do Regimento Geral da Unesp, com essa historinha aqui, a natureza. Que natureza é essa? É difícil? Tudo isso aqui é muito difícil, então prestar até 12 horas, somente até 12 horas, não existem outras possibilidades? São reflexões mais profundas. Mas se você identificou, escapa a rotina das tarefas, decorei, Fábio, é o professor visitante, a B, rapidamente você matava que não é. C, poderá ser contratado um professor visitante. Beleza, escapa a rotina. Você falou para mim, não é verdade? Tá bom. Ou um colaborador, aí não. As condições para a contratação de um professor colaborador são outras. Nós veremos a fundamentação. E olha que loucura, a depender do critério, do juízo, de discricionariedade do reitor. Tem isso no regimento, galera? Discricionariedade do reitor? E após proposta do conselho universitário? Aí não dá. Não, não. É após proposta da congregação. Já estamos entendendo que realmente parece que a alternativa A é a resposta. D de dado, se for contratado um professor visitante, opa, se for, beleza, seu contrato de trabalho poderá ser estipulado em 12 horas ou 36 horas semanais. É isso, galera. Alternativa D, Fábio. Escapa a rotina, professor visitante, o contrato pode ser de 12 ou 36. Apenas de 12 ou de 36? Olha, galera, creio que não. E poderá ser contratado um professor visitante? Beleza. Ou um colaborador? Não. A depender da decisão do reitor, de novo. Depende do juízo, do critério da decisão do reitor? Não, galera. Após proposta do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEP, e a avença será firmada por 2 anos. Que avença, meu Deus do céu! Só complicando a banca, né? Admitida a prorrogação uma vez? Se for o professor visitante, pode prorrogar? São perguntas a serem feitas para você melhor estudar o Regimento Geral da Unesp. Toda a complicação, vamos ver aqui, ó, poderá ser autorizado pelo reitor, por proposta da congregação, o contrato de professor colaborador ou de professor visitante. Então aqui já ajuda na alternativa A, realmente é por proposta da congregação. Ok? O reitor pode autorizar. Não fala no regimento, a critério do reitor, a juízo do reitor, a depender de decisão do reitor. Não, poderá ser autorizado. É assim que eu preciso estudar o regimento. Por isso que aí não seria também. Não depende de decisão. O que diz no regimento é poderá ser autorizado. Fábio, mas eu entendo que depende da decisão. Tá bom, mas vamos guardar o que está escrito na legislação, porque a banca ela não vai querer formular questões com interpretação do que ela entendeu do regimento. Não, ela vai buscar o cara crachá, galera. O copia e cola, o mais fácil possível, para não haver recurso. E de tanto falar, eu tenho certeza que você decorou o artigo 131 neste momento. O parágrafo 2º deste artigo fala que o professor visitante poderá ser contratado para atividades que, escapando à rotina das tarefas de docência e ou de pesquisa, como nós dissemos, impõe-se para o aprimoramento tanto dos professores quanto dos alunos, pessoal docente como discente. Está tudo ajudando para que a resposta seja a alternativa A. Olha que legal aqui, ó. A alternativa A vai ser a resposta. Não há dúvida. Vamos continuar, porque no parágrafo 7º deste artigo 131, fala que o contrato do professor visitante poderá ser feito por até 1 ano. Improrrogável, não pode prorrogar. Então, quando falou aqui, na alternativa E, professor visitante ou colaborador, admitida a prorrogação? Não. Se for visitante, não pode prorrogar. Por isso está tudo errado na alternativa E. E não tem CEP, não tem Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E não tem esse negócio de falar difícil, avença. Que avença? Que avença? E vai ser firmado por 2 anos? Aí seria do colaborador. Vamos ver aqui, ó. Primeiro que avença, de acordo com o dicionário que tem na internet, é acordo, convenção entre os litigantes, aveniência, união, harmonia, concórdia. Era mais fácil falar o contrato, contratar. Tá bom? E você observa aqui
O porquê de falávamos nas alternativas. Até 12 horas? Apenas 12 horas? Não. 12, 24, 40. E olha que loucura, não tem 36. É 12, 24, 40. 12, 24, 40. Tá bom? Tanto no caso do visitante quanto do colaborador. Beleza? É o que diz o parágrafo 4º. Dependendo do volume e da natureza das atribuições. O que eu estava dizendo aqui, ó, como é que você sabe, apenas lendo isso daqui, que o volume e a natureza das atribuições referentes a esse uso de células-tronco para o combate de anemia, isso é muito difícil? Isso é mais ou menos? É complexo? Não é? Não temos subsídios suficientes para sabermos se precisaria contratar por 12 horas ou por 24 horas semanais, né, estou dizendo. Ou 12, ou 24, ou 40. Não temos como definir isso. Por isso que a alternativa B de bola está erradíssima. E deve ser contratado o colaborador? Não, com certeza. Pode ser contratado o visitante. E não admite prorrogação. Por isso está tudo errado. Leia a fundamentação aqui, ó, o que está destacado. Para você saber que a resposta é a alternativa A. Observe. Novamente. E aqui, 12, 24, 40. Não erre, não é 36. Não erre, não é 36. E aqui eu trouxe que o contrato do professor colaborador terá duração de até 2 anos, prorrogável no máximo por mais 2 anos. O que dizia lá naquela alternativa E. Será firmada por 2 anos? É no caso do colaborador. Ok? E olha que legal. Prorrogável no máximo por mais 2. Pode prorrogar no máximo por mais 2 anos. Beleza? Joia? Então agora uma questão aqui bem simples. A galera que assiste aos vídeos aqui do canal acerta, mata. E eu peço desculpas que o vídeo é um tanto prolongado. Eu busco falar de todos os detalhes que eu vejo na questão. Assim você assimila, galera. Se você está com um pouquinho mais de tempo, você vai sair na frente por entender como resolver questões de regimento geral da Unesp. Questão em tela. Segundo o regimento, as penas disciplinares aplicáveis aos membros do corpo técnico e administrativo são: muito provavelmente você está prestando concurso público da Unesp, não é verdade? E observe, esta questão é de uma outra prova, da mesma data, do mesmo lugar, campus de Botucatu, Faculdade de Medicina, e você percebeu, mesma data, mas a questão é diferente para o caso do assistente operacional. Esta questão aqui, você mata, tem que matar, galera. Questão 20, coloca no comentário. Resposta. E aí? Repreensão, suspensão e demissão? Advertência? Pô, advertência? Não. Estamos falando do corpo técnico e administrativo e você estuda para o concurso público da Unesp porque você quer fazer parte do pessoal técnico e administrativo, não é verdade? Advertência, suspensão e exoneração? Não tem exoneração no regimento. Advertência? Não. Repreensão e exoneração? Repreensão, sim. Disponibilidade não está no regimento. Suspensão, sim. Demissão, também. Repreensão, ok. Afastamento não está lá. Exoneração, não. Então, o que sobrou para a gente? Repreensão, suspensão, demissão. E aqui está a fundamentação. Nem precisamos ler. Repreensão, suspensão, demissão. Lá no capítulo 2 do Regimento Geral da Unesp. Por isso que para a questão 20 da prova do assistente operacional 2 de 25 de maio de 2025, alternativa A. Beleza, galera? Isso aí, 3 questões, 2 questões da prova para o cargo de assistente de suporte acadêmico 3, área de atuação mecatrônica e software de CAD. Olha lá, campus de Botucatu, Faculdade de Medicina, 25 de maio. E uma questão para o assistente operacional, área de atuação, refrigeração e climatização. Beleza? Isso aí. Bons estudos, até a aprovação. Valeu, galera. Valeu. Turma!